O outro assunto que eu queria tratar é que amanhã, dia 17 de maio, é comemorado os 23 anos da decisão, da Organização Mundial de Saúde, que excluiu da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à homossexualidade. Há 23 anos, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que a homossexualidade não é uma doença, e isso certamente foi uma grande vitória do movimento LGBT em todo o mundo. E a partir de então, todos os anos, nesse dia é comemorado o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia, como forma de dar visibilidade à luta de homossexuais e transexuais através de marchas, beijaços e outras atividades. As atuais políticas públicas em defesa da comunidade LGBT, infelizmente, ainda não são suficientes nem eficazes para diminuir a violência homofóbica, que se traduz, na sua forma mais grave, em assassinatos contra gays e lésbicas, e também na violência moral e o preconceito nos ambientes de trabalho e nos meios de comunicação de massa. O Grupo Gay da Bahia divulgou dados de uma pesquisa de 2011. E nesse levantamento, eles contabilizam um assassinato homofóbico a cada 2 dias no Brasil. Um assassinato homofóbico a cada 2 dias. E aí, os que fazem o discurso da intolerância têm que ser responsabilizados. Quem faz o discurso da intolerância, faz o discurso do ódio, faz o discurso da doença, tem que ser responsabilizado. São essas pessoas, nos seus discursos de ódio, que afiam as lâminas das facas que assassinam homossexuais e lésbicas no nosso país. Por isso, inclusive, toda a reação dos defensores de direitos humanos no nosso país, com a presença do Marcos Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Um cidadão que, com seu discurso, fomenta a violência. E não é só numa retórica distante, indiretamente, que a gente pode identificar o estímulo à violência através dos discursos do pastor Marcos Feliciano. Quando ele faz discursos, por exemplo, em que ele diz, que se ele estivesse presente junto ao cadáver do John Lennon, que ele ia levantar o lençol, apontar os buracos no cadáver do John Lennon e dizer: esse foi pelo Pai, esse foi pelo Filho e esse foi pelo Espírito Santo. O pastor Marcos Feliciano está diretamente e concretamente incitando a violência com seu discurso de ódio. E essa violência atinge certamente um dos grupos mais discriminados de todos, que é a comunidade LGBT. Recentemente, em 2011... Vossa Excelência está falando do pastor Marcos Feliciano. Eu tenho sérias divergências do pastor Marcos Feliciano. Esse discurso dele, que ele falou do John Lennon, primeiro ele fez esse discurso dentro de uma igreja, e isso há 15, quase 20 anos atrás. Então, a mídia está pegando vídeos de 15 anos atrás, 20 anos, está jogando hoje para a sociedade, coisa que ele falou de 15, 20 anos atrás. E ele mesmo reconhece que foi uma imaturidade dele. Então, meu discurso aqui não é de defender a pessoa, mas essa situação da mídia de querer imputá-los, uma coisa que ele falou dentro da igreja, onde ele tem a liberdade de falar, que é o espaço de cultos, e está jogando para condená-lo. A segunda coisa, em relação à questão da homofobia, como Vossa Excelência bem falou, é aquele que incita o ódio, é aquele que mata, é aquele que discrimina. Agora, o que também está se pregando é qualquer pessoa que tenha uma posição contrária ao comportamento é taxado de homofóbico. Eu discordo do comportamento
E se eu chego aqui na tribuna e discordo do comportamento, eu sou taxado de homofóbico. Então, essa palavra homofobia, ela é muito mais ampla. O fato de eu ter divergência de um comportamento não quer dizer que eu seja homofóbico. Eu posso respeitar a pessoa, posso amar até a pessoa, mas não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que ela pensa. Então, essa aqui é a minha fala aqui. Obrigado. Obrigado, vereador. Olha, o exemplo pode ser antigo. O espaço do culto não dá liberdade para o discurso do ódio. Isso eu sinto muito. Em qualquer lugar, louvar o assassinato de uma pessoa e colocar, né, inclusive, esse assassinato como uma obra divina, né, não cabe em nenhum lugar, nem no parlamento, nem no culto, em nenhum lugar. Pela ordem, nobre vereador. Essa questão do culto, aí nós temos que passar aqui toda a mensagem dele pregada. Teria que passar a íntegra, não só editar pedaços da mensagem. Obviamente que ele não estava incitando o assassinato de John Lennon. Não, estava sim. Eu vi o vídeo. Não, e também a morte dos Vossa Excelência deve ter assistido o vídeo por parte. Eu assisti. E não a mensagem no todo. Desculpa, vereador, eu não consigo imaginar como aquela mensagem poderia estar fora do contexto. Ela é uma mensagem muito clara. Ele diz, com todas as letras, levantar o pano e apontar para os buracos de bala e dizer, esse foi o nome do Pai, esse foi o nome do Filho, esse é o nome do Espírito Santo. Isso não está fora do contexto, não tem como estar fora do contexto, não tem contexto que justifique essa afirmação. O fato dela ter sido feita há 15 anos, se ele declarou que agiu mal, ele tem que ser reconhecido o mérito da autocrítica. Mas ele vem repetindo esse tipo de discurso. Ele disse que os negros são os descendentes amaldiçoados de Noé. Não foi há 15 anos atrás, foi há pouquíssimo tempo atrás. Ele vem afirmando com as suas ações como presidente da Comissão de Direitos Humanos, o seu preconceito, o seu ódio. Quando, por exemplo, quer colocar em pauta no Congresso Nacional revogação de uma decisão do Conselho Federal de Psicologia que proíbe a cura gay. Como se o Congresso Nacional, inclusive, tivesse condições de interferir dessa maneira na regulamentação de uma profissão como é a do psicólogo, que é fiscalizada pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, o pastor Marcos Feliciano, ele, com seus discursos ao longo da vida, vem incitando ódio e merece ter o nosso repúdio, principalmente num dia como o de amanhã, quando se comemora, não é, o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. E aí, para encerrar o meu discurso, eu gostaria ainda de registrar, não é, uma vitória essa semana de todos os defensores da liberdade civil, uma vitória da comunidade LGBT, que foi a decisão no dia 14 do Conselho Nacional de Justiça, que aprovou resolução que obriga os cartórios de todo o país a registrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. É fundamental que os homossexuais tenham os mesmos direitos que os heterossexuais na nossa sociedade. Ao Estado cabe tutelar direitos, cabe defender os direitos das pessoas e defender as leis. E não cabe ao Estado querer impor, através de suas leis, uma moral, seja essa moral homofóbica, heterofóbica ou qualquer que seja. As liberdades do indivíduo devem estar preservadas. E não pode haver, numa sociedade democrática, distinção de direitos entre homossexuais e heterossexuais no que diz respeito a casamento, formação de família, adoção de crianças e etc. Por isso, é um alento que num cenário não é de tantos retrocessos e ameaças de retrocessos nos direitos, nas liberdades individuais no nosso país, que a comunidade LGBT possa comemorar o dia 17 de maio, comemorando a decisão
do Conselho Nacional de Justiça, que coloca por terra a distinção de direitos entre heterossexuais e homossexuais no que diz respeito ao casamento. E, por fim, eu queria aproveitar a oportunidade e lembrar a todos os colegas que está em tramitação o projeto de lei 2002/2013, de minha autoria, que propõe a proibição da inquirição sobre orientação sexual, de gênero e da vida pessoal de candidatos em questionários de emprego para admissão em empresas públicas ou privadas, sociedades, clubes e etc., para o qual eu peço o apoio de todos os colegas. Muito obrigado.